Nós estamos começando uma nova série hoje, e eu quero começar com o texto de Efésios 1:4. Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quero lembrar você, meu amado, que Deus pensou você estava na mente de Deus antes mesmo do mundo ser criado. Diz a palavra, em Cristo fomos escolhidos para um projeto. Qual que é o projeto de Deus? Que você e eu, em Cristo, fôssemos aperfeiçoados e vivêssemos uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível não significa que você está andando sobre essa terra e não comete nenhum erro, porque nós somos humanos, falhamos, esquecemos coisas, às vezes temos percepções equivocadas, mas a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não vive como escravo do pecado. Então o Senhor te chamou para não viver como escravo do pecado, mas viver para a glória dele. Em Cristo você foi pensado para viver uma vida consagrada para Deus, e Ele pensou isso antes do mundo ser criado. Quem está aqui nessa manhã ou participando com a gente online e acha que você é produto da aleatoriedade, que você nasceu numa casa, num lar bom, ou uma casa desregrada, uma família quebrada, e que você é um dos 8 bilhões de seres humanos que estão andando sobre essa terra, sabe que você não está ali diante dos olhos de Deus, que a sua vida também é um pouco irrelevante, você nunca fez nada tão grandioso. Quem pensa assim, na verdade, está equivocado, completamente equivocado. Cada um de nós foi imaginado na mente de Deus. Você pode avisar o seu irmão, você foi pensado na mente de Deus. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque esse é o projeto de Deus. Por que projeto? O projeto é algo que você constrói. O projeto é algo que vai sendo desenvolvido, assim como é a obra de Deus na nossa vida. A obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então a nossa vida é uma construção. Nós não temos o gênio da lâmpada que você também estala os dedos, as coisas acontecem acabadas na sua frente. Até porque não é só onde você chega, mas é como você chega. E o processo é bom também. Imagina que você, deixa eu apelar aqui para a sua memória, quando você encontrar os seus primos, ou até acontece isso, você vai na casa de um dos seus primos e vai passar o final de semana, ou ia visitar lá no interior, onde sua avó morava, aquela coisa toda. Imagina se, olha, nós vamos fazer isso, aí você desaparecesse e aparecesse na casa da sua avó, lá, todo mundo lá já. Vamos brincar, brinca aí, acabou, agora desaparece e vai embora. Não, existe o processo de preparação, a expectativa, vou encontrar, tudo isso já faz parte. Existe a ida, existe os perrengues também. Quem já passou perrengue na vida em viagem aqui? Quem já passou? Vou nem perguntar o que você já passou, viu? Mas às vezes você nem lembra das coisas legais, mas você lembra dos perrengues, porque eles fizeram parte do processo, te ensinaram alguma coisa. É uma história engraçada, às vezes é triste, mas tem coisas que são engraçadas. E você encontrou, e abraçou, e sorriu, e brincou, e brigou também com seus primos. E daqui a pouco tem hora de ir embora, de abraçar. Tem o choro, tem a saudade, tem a vontade de não querer ir embora. Mas faz parte, tudo isso faz parte, porque isso é a vida. É assim que é a vida. Então a nossa vida é um processo, ela é uma construção. Eu enxergo muito a vida como um projeto. Por isso, nesta manhã eu quero usar aqui, primeiro lembrar que Jesus é o centro da nossa vida. A partir de quem é Jesus, porque nele, a Bíblia diz em Coríntios que Deus estava reconciliando o mundo em Cristo. A partir de Cristo, quem já tem Jesus na sua vida aqui, levanta a sua mão. A partir de Jesus, que transformou nossa vida e nos deu direitos, direito como sermos chamados filhos de Deus.
Fomos justificados, declarados justos em Cristo. Apesar de termos errado tanto, legalmente no mundo espiritual fomos declarados justos em Cristo. A partir de Jesus, você pode viver o projeto de Deus de forma poderosa, amados. Ah, se você soubesse tudo que Deus pode fazer em você através de você. Sua cabeça não ia aguentar tanta coisa maravilhosa. Então vamos descobrir isso. E para isso eu quero usar a base de Neemias. Neemias, estou passando o slide aqui, ele não tá. O slide aqui está em desobediência, meu querido. Por favor, aqui. Deixa eu ver se agora voltou. Parabéns, viu, querido? Eu quero usar Neemias 6:3 como a base da nossa nova série que começa hoje e vai durar aqui no mês de junho. E o nome da nossa série está aí em vermelho, que eu gostaria que você lesse comigo bem forte. 1, 2, 3 já. Um grande projeto. Um grande projeto é parte da resposta que Neemias deu para os seus opositores. Ele responde diante de um convite na verdade mal intencionado, convite para desviá-lo do foco. Eu já vou na história de Neemias. Ele responde assim: estou executando um grande projeto e não posso descer. Neemias foi um líder, foi uma pessoa, um homem que Deus moveu. Ele trabalhava na Pérsia, tinha um cargo de confiança. Muitos de nós já conhecemos a história de Neemias, mas vale relembrar, especialmente para quem não está familiarizado com Neemias, cujo livro na Bíblia leva seu nome. Ele tinha um cargo de confiança, e ele recebe a informação de que a cidade de Jerusalém está derrubada, com os muros derrubados e os seus portões queimados. Só para a gente se situar historicamente, cerca de 500 anos, pouco mais, antes de Jesus nascer, o povo judeu recebeu autorização para voltar para a sua cidade. Eles tinham sido levados escravos, eles estavam num exílio, por 70 anos eles ficaram lá, e agora eles receberam autorização para voltar. Mas eles voltaram, mas a cidade não foi recuperada plenamente. Os anos se passaram, 40, 50 anos, e a cidade então, ela estava super vulnerável, seus muros quebrados, sem portas. Não é difícil de entender que naquela época uma cidade sem muros, sem porta, era uma cidade vulnerável, uma cidade que não tinha nenhum tipo de segurança. Neemias recebe essa informação, e ele tem uma postura, ele se assenta, ele chora, ele ora, ele reconhece que na nossa vida existe a relação causa e efeito. As coisas não acontecem de forma aleatória. E aí, fazendo aqui alinhando voltando para a palavra projeto, por que alguns projetos dão certo e outros dão muito errado? Por que há pessoas que são mais eficazes em colocar, em entender que a sua vida é um projeto que acontece com mais eficiência, mais frutífera, com mais frutos, e outras aparentemente não conseguem desenvolver projeto algum? É como se a vida tivesse, sabe aquele joguinho de videogame antigo? Bate lá, a bolinha bate lá, bate aqui, ela fica rodando para lá e para cá. Ela está em lugares diferentes, mas só está batendo na parede, só está sendo um reflexo de uma situação aqui que levou ela para lá. Chega lá, ela tem outra situação que leva ela para lá, e dá a impressão que a vida dela está se movendo, mas na verdade ela não está saindo do lugar. Por quê? Por quê? Qual é a resposta para isso? Não é difícil de entender que há uma relação causa e efeito. Há algo que causa o sucesso de algumas coisas, que tornam as coisas mais efetivas, e há outras coisas que paralisam projetos. Neemias entende que o problema da cidade também está associado ao fato daquele povo ter abandonado o Senhor. E ele se põe dentro daquela situação. Ele não diz, esse povo que te abandonou, não, ele chora, ele fala, nós pecamos. Ele entende isso.
E depois de alguns meses, quando ele estava diante do rei servindo, o rei percebe o semblante triste, pergunta, só que essa pergunta, o rei percebendo, ele diz por que ele está triste. Fala, como que eu não estaria se a cidade dos meus pais está deste jeito? E o rei faz uma pergunta para ele, o que você precisa? Só que isso vai ser uma pregação de outro domingo. Eu queria falar tanto hoje, mas eu vou segurar. Tem muita coisa dentro dessa pergunta, o que você precisa? Neemias tinha na ponta da língua o que ele precisava. O rei concede, o rei autoriza, ele até pede um tempo de folga. Folga não, né? Para ir trabalhar lá. Pediu 12 anos. Olha só, hein? Você pediria 12 anos para o seu chefe? Você chegaria para o seu líder e disse, eu preciso de 12 anos para resolver um problema? Ah, tudo bem, pode ir. Mas você tem 30 anos, volta aqui com 42, aqui, beleza. Não só o rei faz isso, como dá a ele uma comitiva para acompanhá-lo, dá a ele uma carta para ele poder passar em segurança o Trans-Eufrates, e dá a ele carta para ele conseguir madeira e levar para Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele faz uma análise, ele sai de noite, faz uma análise, aqui eu já estou dando um spoilerzinho, tudo que eu vou trabalhar no mês de junho, por que projetos funcionam, outros dão certo, outros dão errado. Ele faz uma análise, ele consegue interpretar bem qual é o problema, o tamanho do problema, chama o povo se anima, eles começam a trabalhar, porém tem opositores, tem gente que sonha e esquece que vai ter oposição. Tem gente que fala assim, um dia eu quero realizar isso, mas ela não mede também a força contrária que virá, às vezes através de pessoas, através de situações naturais. Neemias teve opositores, Gesem, Sambalate, Tobias. Estes homens provavelmente se beneficiavam economicamente da situação vulnerável de Jerusalém. Eles ameaçam, eles falam, esse povo vai ficar enfraquecido, eles não vão conseguir, tudo que eles estão construindo, se tiver uma raposa vai derrubar esse muro deles aí. Eles começam a zombar, eles começam a criticar, eles começam a difamar, e eles começam a ameaçar. Chegou um momento que eles começaram a ameaçar, e nada disso estava funcionando, porque Neemias estava focado. E agora, nós chegamos no capítulo 6, que é o capítulo que relata o momento áureo, pelo menos da reconstrução do muro. Então aqui eu quero só nesses minutinhos trazer algumas ideias do capítulo 6, lembrando que tem coisa que aconteceu antes, tem coisa que aconteceu depois, mas isso só nos próximos domingos, portanto não falte. Tem muita ferramenta que Deus vai entregar em nossas mãos nesses próximos domingos. O que acontece no capítulo 6? Permita aqui fazer uma leitura. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas em seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Você pode ler o que está comigo aí quase que eu falei lousa, hein? Olha aí, que está na tela aí, 1, 2, 3 já. Estou executando e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Queridos, primeira coisa que eu quero extrair aqui foi um dos motivos, causa e efeito, do sucesso de Neemias. Aliás, se você visitar Jerusalém, tem uma das partes de Jerusalém antiga, que se você visitar, você consegue ver, tem uma abertura, tem um tampo de vidro, provavelmente blindado, e você vê lá numa certa, talvez uns 6 metros para baixo, porque Jerusalém já foi tomada mais de 30 vezes, mas talvez uns 6 metros para baixo, 4 a 6 metros, você vê a parte de Jerusalém, da época de Neemias, você vê a parte do muro, que foi reconstruído por Neemias, você consegue ver. Neemias tinha foco. 4 vezes eles tentaram essa conversa, porque eles tentaram de todas as maneiras, ameaçar, zombar, tentar enfraquecer,
não conseguindo, chamaram para tomar um café. Vamos conversar lá na planície de On, Neemias. Neemias, o que você acha da gente conversar? Mas Neemias teve discernimento. Você pode dizer o nome dessa virtude? 1, 2, 3 já? Discernimento. Queridos, precisamos ter discernimento daquilo que rouba nosso tempo. Eu acredito que Deus já colocou muitos bons projetos em nosso coração, mas a falta de foco nos rouba muitas coisas. Às vezes a gente tem vontade de fazer 100 coisas ao mesmo tempo. Outro detalhe, aplicando isso nas relações, tem gente muito querida da nossa vida, mas que não está te ajudando a avançar. Você e eu também temos que ter esse discernimento. Nenhuma relação pessoal é neutra. Ou elas te fazem avançar, ou elas em algum nível te paralisam. Por que o ambiente da igreja é um ambiente muito saudável? Deve ser saudável. Nem todos os lugares que se chamam igrejas, infelizmente, são. Mas deve ser assim, porque é um ambiente onde você o tempo todo está estimulando a fé do seu irmão, estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos adorando o Criador, adorando o Senhor que nos salvou. Quer dizer, é um ambiente onde você é impulsionado para frente. Agora, há pessoas que por falta de sabedoria te paralisam. Não é gente que levanta de manhã querendo ver o seu mal, ou com inveja de você, mas são pessoas que às vezes querem te dar conselhos, mesmo ela não conhecendo a palavra de Deus. Eu já disse isso para os meus filhos, e eu aprendi uma coisa nas relações humanas. Tem gente que é muito legal estar com algumas pessoas, tem gente que é boa para rir junto, mas nem sempre essa pessoa é a melhor pessoa para viajar. Tem gente que é bom para viajar, tem gente que é bom para rir, tem gente que é bom para momentos sérios. Tem gente que às vezes ri tanto que não adianta você chamar ela para um momento sério, que ela vai fazer piada ali, a não ser que ela se toque e fale, não, agora deixa eu ficar sério. Mas não é assim, as pessoas, você tem coisas que às vezes você fala assim, poxa, eu queria ter uma conversa mais profunda. Tem algumas pessoas, tem gente querida da sua vida que não dá para ter conversa profunda. E é assim, e está tudo certo, e está tudo bem. O fato é que ao confundir essas relações, nós podemos perder bastante tempo, desfocar. No caso de Neemias, ele tinha ali opositores reais. Eu não estou dizendo que seja o seu caso, mas traduzindo isso para os relacionamentos, nós precisamos ter esse discernimento. O que é que nos tira o foco? O que tem tirado o seu foco? Amados, eu creio que tem tanto projeto poderoso dentro do nosso coração. Eu lembro que há uns 15 anos, como eu tinha terminado a minha faculdade de pedagogia, e eu lembro que eu saí de lá com o meu coração pensando assim, pensando dentro de mim. Eu falei, poxa, eu preciso cooperar com os professores. Porque eu percebi que, pelo menos na minha época, eu não sei como é que está o curso de pedagogia hoje, mas na minha época é um curso muito cheio de teorias. Muito cheio de teorias. E eu percebi que os professores, pelo menos o pessoal que formou comigo, gente preciosa, gente querida, mas mal preparada em relacionamento, em inteligência emocional, conexão, perspectiva, mal preparado. Sobretudo, a maioria não conhecia o Senhor. E aí eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu lembro que eu estava em casa, e eu falei assim, eu vou escrever um projeto. E veio até o nome, o Educador Contagiante. Eu escrevi e falei, agora eu vou fazer uma palestra num hotel. Mas eu falei, mas quem é que vai? Vou fazer uma palestra no hotel, vou gastar um dinheiro para não ir ninguém? E eu levantava da minha cadeira, eu ficava de pé, eu olhava até o hotel, na época, antes de ser reformado, era o Hotel Mônaco, ali no centro de Guarulhos. De onde eu morava, dava para ver. Eu ficava olhando assim, eu falei, vou, não vou, não faço esse projeto, não faço. Aí eu falei assim, bom, não eu já tenho. Se Deus está me incomodando para falar com os professores, eu vou lá. E fui, apresentei o projeto para o gerente, ele gostou bastante. Eu falei, o que você pode fazer por mim? Me dá a menor sala, uma sala de... Ele falou, não, a minha é de 50 lugares. Eu falei, eu uso o canto da sala, e eu quero oferecer um buffet. Você tem aí olha, o
que você pode fazer por mim? Ele me deu lá uns descontos, ele gostou do projeto. Aí eu falei com meu cunhado, ele falou assim, não, Nando, a arte final eu te dou. Ele falou, faz nessa gráfica, a gráfica me deu desconto. E eu comecei a convidar. Inclusive tem professores aqui que me ajudaram, divulgaram nas suas escolas e tal. Eu sei que foi, irmãos, eu sei que eu estava imaginando que fosse uns 15 professores, mas eu já teria feito algo. Eu sei que foi passando, daqui a pouco quando eu vi, o evento era umas 3 semanas depois, eu vi que a sala de 50 não ia dar mais. Aí eu falei, qual que é a outra sua sala? Ele falou assim, é de 120. Eu falei, não, 120 é gigante também, né? Mas ele falou, mas é a próxima que eu tenho. Eu falei, não, então tá bom, podemos ser, quanto que vai ficar? Ele falou, não, pode usar essa sala. Aí fui para a sala de 120, daqui a pouco, naquela semana, queridos, foi aumentando o número de professores inscritos. Para resumir, foram 147 pessoas. Não deu nem para usar a sala de 120, fizemos no hall, alguns de vocês, alguns estavam lá naquele dia. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. 2 meses depois, um empresário de Curitiba me liga perguntando qual era meu honorário de palestra. Quanto que eu cobro por palestra? Eu falei, não cobro nada. Para resumir, direto ao ponto, ele descobriu o meu nome, porque ele fez um evento de educação em São Paulo. Vários dos professores que estavam naquela palestra estavam no evento, ele estava captando palestrantes, e o pessoal indicou meu nome, ele ligou para mim perguntar quanto que era. Ele falou, não, vou te ligar daqui 2 horas, aí fala o seu valor. Ele ligou 2 horas depois. Qual que é o seu? Eu falei, eu não tenho. O que você precisa? Eu perguntei. Não, eu vou fazer um evento no Nordeste, e 2 cidades, eu queria ver se pode ir, eu pago passagem, hotel, motorista para pegar e para levar e tal, e te pago, na época acho que eram uns R$1.000 e poucos por palestra, 1h15 de palestra. Eu falei, não, eu vou. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou para fazer uma coisa que eu acredito, que eu amo, eu iria de graça, lógico que eu iria, e ainda vou ser remunerado para fazer algo. Resumidamente, queridos, eu fui, uma experiência muito boa, e aí terminava as palestras, eram 300, 400, 500 professores, e aí o pessoal vinha, você é cristão? No final da palestra. Tá, então, eu sou pastor, mas depois, eu não podia falar na palestra, porque ali eu estava como profissional da área da educação, e aí depois eu falava, orei. Para resumir, irmãos, eu falei do Sul até Manaus. Naquele ano eu viajei o Brasil, aí eu fui somando, foi 200 professores, 100 aqui, 300 lá, tal. Resumidamente, eu falei para mais de 5.000 professores naquele ano, reconciliei muito professor com Jesus. No final, às vezes faziam fila. Eu lembro que nós fomos, não, foi bem mais, porque só aqui em Campinas teve um evento de educação, foram 2.000 professores. Levei o Samuca comigo, lembra, Samuca? Eu falei, você vai comigo lá? Ele falou, mas e aí? Eu falei, não, vou pôr você para cantar no final. Aí 2.000 professores, não, eu cheguei lá, eu achei que, porque eu não via salas, eu pensei que eram várias salas, era só um lugar, e todo mundo lá, e eu fui lá, e o Senhor deu graça. No final eu falei, gente, eu trouxe aqui meu irmão vai cantar uma música. Naquela época estava em alta aquela música do Zaqueu, lembra do Zaqueu? Todo mundo cantava aquela música. Eu falei, Samuca, canta Zaqueu, que quem vai na igreja não vai cantar junto aí. Eu sei que o Samuca cantou a graça que Deus deu sobre a vida dele. Gente, todo mundo chorando, parecia um culto ali, né? Todo mundo chorando ali, quebrantado. Foi um monte de gente falar com ele, onde que você tem? Você tem CD? Onde que é? Não sei o que. Olha, aquele ano que a graça que Deus deu para a gente reconciliar e levar muito professor para Jesus. Projeto, eu coloquei o nome, o Educador Contagiante. E depois eles começaram a me convidar para ir falar em municípios do interior do Nordeste, que me gastavam 3, 4 dias, aí já não estava mais viável mais para mim. Eu entendi que aquela estação tinha terminado, porque projeto tem que ter começo, meio e fim também. Projeto é assim, não tem problema, termina para começar outro. E eu entendi que tinha encerrado aquele período, mas eu só quero aqui testemunhar. Quando temos uma visão, Deus dá provisão. Quando temos um projeto que vai honrar a Deus, o próprio Senhor chancela e vai abrir portas. Mas naquele momento eu entendi que aquele era o foco da minha vida. Quando eu entendi que não era mais, você tem que entender, agora isso aqui que foi bom, nem tudo que foi bom vai continuar sendo o resto da vida.
Tem coisas que te trouxe até aqui, não necessariamente vai continuar te levando. A gente tem que entender essas etapas, entender que aquilo agora está tirando o seu foco. Neemias teve foco, por isso que ele deu essa resposta. Eu não sei qual a motivação de vocês, provavelmente não são boas, Gesem, Sanbalat e Tobias. O fato é que eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Não desça de onde Deus te colocou também. Não rebaixe os padrões. Às vezes você chegou num ponto onde você... mas eu não posso errar, pastor. Quem é que não erra? Mas tem erro que é crasso. Tem erro que não cabe mais na nossa vida no lugar onde nós já chegamos. Não podemos dar a desculpa de que nós erramos, então eu posso cometer qualquer erro. Tem erro que não cabe mais, que dá para pensar antes, que dá para planejar antes, que dá para prever antes, que a experiência está me mostrando que ali é um buraco que eu vou cair. Então não desça, não volte para o lugar de onde Deus já te tirou. Continue avançando, não desça. E aí foi essa resposta. Quinta vez eles mandaram, só que aí o Sanbalat usou uma estratégia mais dolorida. Ele mandou uma carta junto. Eu não vou ler agora aqui, mas está lá no versículo 6. Versículo 6, Neemias 6, versículos 6 e 7, dizendo assim: olha, Neemias, o que você tem aí, a sua intenção não é boa, vocês estão tramando uma revolta, você quer se autoproclamar rei. Olha só a estratégia, queridos, que é uma estratégia que paralisa muitas pessoas. Às vezes você levanta de manhã, você com falhas e virtudes, quer agradar a Deus, quer fazer o melhor, mas vem às vezes uma artimanha do inimigo, lembra de coisas que para você representam uma ferida, representa uma coisa não resolvida, que atingir seu coração de forma dolorida, porque isso aqui ele tocou no caráter de Neemias. Imagina, Neemias tinha um emprego bom lá na Pérsia, nem precisaria vir, não era problema dele, entre aspas, mas ele deixa tudo lá para vir ajudar, uma viagem arriscada, correndo todo o risco, tanto que teve uma hora, nós vamos aprender isso no livro de Neemias, que teve uma hora que as pessoas trabalhavam com uma ferramenta na mão e a arma na outra, porque não dava para piscar. Neemias chega a revelar, nós vamos ver isso no livro, nos próximos domingos, tem uma fase da vida dele que nem trocar de roupa ele podia, não tinha nem tempo de tomar banho, porque naquele momento ele tinha que ter atenção máxima. E aí, meus amados, porque alguns projetos não evoluem, porque algumas coisas não aconteceram, porque você se distraiu, ou com excesso de empolgação, ou se distraiu olhando para suas dores e feridas. E era isso que Sanbalat queria fazer. Neemias, você na verdade está mal intencionado, você quer se autoproclamar rei, vocês vão criar uma revolta. Ele quis criar uma história, e às vezes é isso que acontece. Satanás, ele pode lançar sugestões, nossa mente é um campo aberto, são os dardos inflamados do inimigo, lançar histórias para você ficar contando essa história e reproduzir para você mesmo. Acho que não é. Aí você começa a olhar para um monte de notícia ruim, começa a olhar para todas as coisas, para os problemas, você começa a olhar para a sua fraqueza, e aí você se lembra de coisas da sua própria vida, que te trazem às vezes vergonha, te trazem humilhação, te traz uma dor, às vezes a dor da rejeição, do abandono, da traição, a dor de gente que você confiou, mas que falhou, você começa a se fechar em cima disso. Mas Neemias teve a resposta certa: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Neemias rebate de forma muito direta. Estavam todos tentando nos intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, porém eu orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Tem hora, amados, que você tem uma resposta boa, mas tem hora que você tem que ter uma resposta curta e simplesmente depender de Deus e deixar que Deus faça. Coloque nas mãos do Senhor, deixa que Deus está agindo. Neemias então, ele foi visitar Semaías, e aí o Semaías falou assim: vamos entrar na casa de Deus, eles estão querendo te matar. Versículo 10 de Neemias 6, ele falou assim: você acha que eu como homem deveria fugir? Vou entrar no templo para salvar a vida?
não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam me difamar e desacreditar-me. Olha só, lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Ou seja, se não conseguimos de um jeito, agora coloca uma capa de coisa santa e tenta atingir de outra maneira. Um profeta foi contratado para poder profetizar e fazer um convite que levaria Neemias a ficar desacreditado. Quando eu olho para a história de Neemias, eu falo assim: Senhor, nós precisamos de tanto discernimento. Nós precisamos levantar todos os dias de manhã e pensar em cada atitude e decisão nossa, sim ou não, queridos? Às vezes coisas que parecem que são de Deus, porque o inimigo ele não perde tempo. A Bíblia diz que ele pode se transformar num anjo de luz. Nem tudo que vem com o nome de Deus é de Deus. E isso envolve o que? A sua maturidade cristã. Isso envolve também suas raízes profundas, uma série temática que fizemos em fevereiro. Isso envolve também o que? A sua comunhão com a palavra, a sua autonomia de não ler a Bíblia apenas um domingo, mas ler todos os dias, de buscar o Senhor, de andar com gente madura, de buscar o conselho com gente que tem fruto para mostrar. Você tem que olhar para as pessoas e falar: peraí, eu gosto dessa pessoa, mas ela tem condição de oferecer um conselho? Olha para a vida. Essa pessoa tem andado com Cristo, ela tem testemunhado, para que eu e você sejamos livres desses enganos, como Neemias foi, teve discernimento. Mesmo um profeta, você imagina, olhando o fim do filme aqui, dá para, foi fácil? Não foi fácil. Ele poderia ter falado: não, então vamos lá, se Semaías está me chamando, ele é um profeta aqui, então vamos lá. E queridos, quantas pessoas que não conseguem imprimir nenhum projeto na vida, porque estão ouvindo muita gente. Ouve o profeta daqui, ouve o profeta de lá, o homem de Deus daqui, a mulher de Deus de lá. Ele está ouvindo 200 mil coisas. As pessoas são livres para ouvirem quem elas quiserem, é verdade? Agora, está ouvindo muita coisa, coisa demais. E muitas coisas nem de Deus são. Nem de Deus são. Você sabe que vivemos um tempo em que o volume de informação, ele é grande, e muitas coisas vêm misturadas, vêm com heresia. O que é heresia? É uma distorção da verdade. A partir da verdade a pessoa distorce, ela cria uma heresia. Parece que é, mas não é. Que foi o que a serpente fez com Eva no Éden. Ela confunde. Então, meus amados, em nome de Jesus, eu quero ver, no nome de Jesus, quero ver todos nós aqui desenvolvendo projetos poderosos para a glória de Deus. Eu não sei qual vai ser o volume do seu projeto, não sei qual vai ser a extensão dele, se geográfica, se Deus quer que a sua influência, o projeto que você tem, vai ser localizado em um endereço, se vai ser uma influência global, nacional, não sei quantas pessoas, se o seu projeto envolve 10 pessoas, ou 1.000, 1 milhão de pessoas, não sei. Deus tem isso para cada um de nós, mas eu só sei de uma coisa: a sua vida não está aleatória aqui. A sua vida tem propósito. Você foi criado para a glória de Deus. Então o que eu aprendo com Neemias é foco. O que eu aprendo com Neemias é discernimento. O que eu aprendo com Neemias é não perder o ritmo. O que eu aprendo com Neemias é aprender a orar e dizer: Senhor, fortalece as minhas mãos. Quantos desejam viver assim para a glória de Deus? Levanta bem alto sua mão. Diga assim comigo: depender de Deus. Diga foco, discernimento. Diga assim: e ritmo. Diga para o seu irmão: não perca o ritmo. Diga: não perca o foco. Tenha discernimento e busque a Deus, porque o projeto que Ele tem para você vai prosperar. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quando Davi estava transmitindo o seu legado ao seu filho Salomão, foi o que ele disse: tudo isso, disse Davi a Salomão, foi me dado por escrito, que era o projeto do templo, pela mão do Senhor, e Ele me deu entendimento para executar
todos estes projetos. Eu declaro também, pela fé na palavra de Deus, se você e eu obedecermos ao Senhor, Ele te dará entendimento para executar todos esses projetos. Levanta sua mão aí e diga comigo: eu creio, Senhor, Tu me darás entendimento para executar todos esses projetos. Vira um pouquinho a mão assim, para o seu lado aí, diga assim: Senhor dará entendimento ao meu irmão para executar todos esses projetos, para a glória do Senhor. Amém, amém, amados, nome de Jesus, nome do Senhor Jesus. Uma dica prática que eu dou para você, muito simples, de fácil aplicação. Primeiro, toda vez que você tem um projeto, se você está com um projeto novo, se você está com um projeto engavetado, também não fica muito apaixonado pelo projeto. Se apaixone pelo que Deus está fazendo. Cuidado com a paixão errada. Você pegou aqui? Às vezes Deus quer nos dar meios para honrá-lo e a gente se apaixona pelos meios. Não se apaixone pelos meios, honre a Deus. Se você tem projetos engavetados, se o Senhor tem colocado, às vezes você tem uma percepção de um projeto, porque um projeto nasce aonde? Numa dor, numa necessidade. Onde é que Deus te colocou? Qual que é a necessidade que precisa ser resolvida? O que você pode criar? Tudo isso para reconciliar pessoas com Deus. Sempre pense nesse propósito final. O projeto Educador Contagiante, o que me fez? Reconciliar professores com Deus. Recebi honorário, viajei, conheci várias cidades do Brasil que eu não conhecia, mas tudo isso, propósito final, reconciliar pessoas com Deus. Sempre pense o seguinte: o que é que você vai precisar superar? Isso é lição de casa, gente, isso aqui é mentoria espiritual. O que você precisa superar para colocar esse projeto para andar? Para muitos de nós, sabe qual a primeira coisa que você tem que superar? Alguns aspectos do seu temperamento. Mas não é conversa para hoje. Você já teve gente que pensa assim: próximo domingo. Do seu perfil, do seu temperamento. Que o seu temperamento tanto te leva a lugares altos, quanto ele tem te derrubado também. Talvez é isso que eu vou ter que superar essas características pessoais, que não é o diabo, não é ninguém, né? Sou eu mesmo, meu temperamento. Além disso, aí tem outras questões: o ambiente, a burocracia, os passos. Isso tem que estar na lição de casa. O que eu vou superar para fazer esse projeto andar? E segunda coisa, o que é que eu tenho a meu favor? Se Deus estiver validando, irmão, você já começa bem. Se Deus também não tiver, não entra não. Como é que eu sei? Se o projeto vai honrar Deus, não vai prejudicar ninguém, vai trazer benefício, você tem um bom sinal. Tem que entender também a estação da sua vida. Tem projeto que é bom, não hoje, o ano que vem, daqui 2 meses. Se está dando tudo certo, aí sim, a vontade de Deus, você pode pedir: Deus, se não for, o Senhor põe impedimento. Então, o que é que você tem a favor? Tua experiência, você faz a listinha. E terceira coisa, aí é uma dica assim para quem quiser: põe nome no projeto. Põe nome. Mas também não vai nomear 15 projetos, que você não vai dar conta de 15 projetos. Mas tem que ter, eu já o nome da nossa juventude começou com MAG, moçada que ama Guarulhos, virou Marcando a Geração. Hoje é Marcando a Geração, várias cidades do Brasil e no Japão. MAG Okazaki, olha aí, tem nome. O Educador Contagiante, tem nome. E outros projetos que eu já nomeei também. Melhorar Sempre, e outros projetos, enfim. Estou aqui para falar dos meus projetos, mas estimular você a... Porque você não põe nome no filho? Ninguém... Quantos anos tem um menino aí? Tem 1 ano. Como ele chama? A gente chama ele de menino mesmo. A gente chama ele de cuida lá do menino. Que menino? Que lá que dorme em casa. Dá nome, identifica, porque o projeto, ele te dá mais foco. Qual é o projeto? Estamos aqui para te servir. Se você quiser um dia apresentar o projeto, te dar ideia também, partilhar com você. Eu quero ver você avançar, em nome de Jesus. Feche um pouquinho os teus olhos. Você recebe essa palavra na sua vida?
Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e ela é poderosa e ela nos ensina a construir a vida sobre a rocha. Jesus mesmo disse em Mateus 22 que aqueles que ouvem e praticam a palavra serão comparados às pessoas que constroem a casa sobre a rocha. Nós cremos, Pai, que a nossa vida tem um propósito tão poderoso. Não fomos criados de maneira aleatória, não fomos lançados para andar sobre essa terra sem relevância alguma, Pai. O Senhor tem coisas para realizar em nós e através de nós. Então, nos abrimos para isso, Pai. Não somos esse tipo de pessoa que acha que a vida vira quando vira o ano. Nós cremos, Pai, no arrependimento, na mudança de mentalidade. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos no poder de agir em fé, em obediência às Santas Escrituras. Cremos, Pai, no poder que há quando buscamos conselho de Deus. Cremos em tudo isso, Pai. Cremos quando nós honramos o Senhor, honramos as pessoas. Nós cremos assim. Por isso cremos que veremos muitos frutos em nossa vida. E eu oro, Pai, e aqueles projetos que estão no coração de cada filho, cada filha nesta manhã, talvez em lugares ali obscuros, em lugares onde esses projetos foram tão atacados. Talvez se há pessoas aqui que foram paralisadas, Pai, por essas feridas profundas na sua alma. Pessoas que um dia estavam caminhando tão bem, mas uma situação inesperada, às vezes na família, as paralisou, as fez simplesmente desfocar. Eu peço que o Senhor ressuscite esses sonhos hoje, Pai. Que o Senhor traga de volta essas pessoas para a corrida. Puxe elas de onde elas estiverem. Cada pessoa que está aqui ou assistindo de forma online, onde elas estiverem, pessoas que desistiram, que pararam de sonhar e hoje vivem aprisionadas pelo medo, pela ansiedade, na autoridade que há no nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus nesta manhã, que este medo na sua vida caia por terra. Na autoridade que há no nome de Jesus, você receba aquilo que o Senhor trouxe para todos nós, a esperança, que você consiga olhar para frente e enxergar o amor de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, que é maior do que qualquer fato que já te aconteceu. O Deus de toda esperança enche o teu coração nesta manhã. O Deus de toda esperança enche a tua alma com entusiasmo, com força. Em nome de Jesus, que você receba a cura do Senhor sobre suas feridas, que o óleo, o bálsamo do Senhor que cura, venha sobre as suas feridas. Se você foi rejeitado, lembre-se que o Senhor não te rejeita, Ele te chama pelo nome, Ele te ama, Ele vai realizar através da sua vida e em você, para a glória dEle. Levante bem alto suas mãos, diga comigo: eu recebo, Senhor, a Tua palavra nesta manhã. Diga: eu recebo a Tua cura nesta manhã. Diga: eu creio em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo me ensina a ser uma pessoa corajosa, cheia de esperança. Diga: o meu tanque espiritual está cheio. Diga: o meu tanque espiritual não está vazio. Diga: eu saio daqui com o meu tanque cheio, cheio de paz, cheio da presença do Senhor, cheio de esperança. E através da minha vida, projetos vão acontecer. Diga: através da minha vida, milagres acontecerão e o Teu nome será honrado. Se você crê, aplauda ao Senhor, aplauda a palavra dEle, aplauda ao Senhor com toda a sua alegria. Ele é digno, Ele está nisso tudo, Ele está nos ensinando. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, nós podemos avançar. Aleluia.